Olá amigos, bem-vindos ao Washington Fora de Horas, o programa diário aqui da Voz da América sobre a atualidade política internacional. Nos próximos minutos, notícias de destaque, iremos a Moçambique e Angola, ou melhor, falaremos destes dois países. Em relação a Angola, política internacional, o presidente João Lourenço participa em Nova Iorque numa reunião das Nações Unidas sobre a República Centro-Africana. E de Moçambique, temos a nota que dá conta de que o presidente Filipe Nyusi pede ação regional contra o terrorismo. Decorre em Maputo uma reunião do grupo de países da África Austral, que, entre outros pontos, quer analisar a situação no norte de Moçambique para encontrar uma resposta àquela situação. Em termos também de destaques, iremos ter, tal como sempre acontece, a habitual rubrica dedicada aos tópicos do dia e aquilo também que é trending neste 23 de junho de 2021. Em termos de dias internacionais, é o Dia Internacional das Viúvas, um dia que foi instituído pelas Nações Unidas e tem como lema Mulheres Invisíveis, Problemas Invisíveis. Para muitas mulheres em todo o mundo, a perda devastadora de um parceiro é ampliada por uma luta de longo prazo por seus direitos básicos e dignidade. Apesar do facto de que existem mais de 258 milhões de viúvas em todo o mundo, historicamente as viúvas têm deixado, ou melhor, têm sido deixadas invisíveis, sem apoio e sem medidas nas suas comunidades, nas nossas comunidades, neste caso, vertente. Iremos falar adiante desta situação quando for o espaço dedicado às notícias trending e aos tópicos do dia. Vamos começar o nosso espaço de notícias em Moçambique, com a nota que dá conta de que o presidente Filipe Nyusi considerou que o terrorismo é uma ameaça regional e que, no caso do seu país, a Comunidade de Estados da África Austral, que é a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, é o parceiro principal do seu governo no combate aos insurgentes na província de Cabo Delgado. Filipe Nyusi, falando hoje em Maputo, disse, e cito, não descansaremos enquanto não encontrarmos a vitória final, que é a paz e o progresso em cada canto da nossa região. Filipe Nyusi, na abertura da Cimeira Extraordinária dos chefes de Estado e do Governo da ECDC em Maputo, que vai analisar o apoio do Bloco Regional em Moçambique. Nyusi reiterou de forma enfática estar certo de que teremos a SADC como interveniente ativo e principal nesta luta da organização que decorre em Maputo. Nilson reconheceu que a região debate-se com problemas que exigem união e solidariedade entre os países. O presidente moçambicano disse também esperar dos países membros a cooperação, pois o apoio do grupo é primordial para que Moçambique lute contra o fenómeno que é para ele uma ameaça global. Ao referir-se a uma intervenção conjunta e baseada noutras experiências, o presidente moçambicano apontou que a análise deve ter em conta algumas células terroristas espalhadas na região, cientes de que garantir o sucesso neste combate contra este flagelo é salvaguardar os nossos valores culturais e socioeconómicos. O presidente Filipe Nyusi, na sua abordagem, destacou outras questões do interesse da região, como as mudanças climáticas, que, segundo ele, têm criado a escassez de água, a extinção da flora e fauna, pragas nas plantas, escassez de alimentos e a migração de pessoas, e as recentes realizações da SADC, como o Fórum de Negócios, que decorre em Maputo, e o lançamento em Nacala, na província de Nampula, do Centro de Operações Humanitárias e de Emergência desta Comunidade de Estados da África Austral, um bloco criado em 1980, na altura Unidos contra a luta, na luta contra o apartheid e também para a libertação do Zimbábue. Aliás, o Zimbábue que ficou independente exatamente em 1980, do programa das celebrações dos 40 anos da SADC, consta também a declaração de Sam Nujoma, que é o líder da Namíbia, um dos históricos da SADC. Vamos continuar com mais notícias, iremos falar adiante
também da visita a Nova Iorque, visita de trabalho do presidente de Angola, João Lourenço, mas ainda temos mais notícias de Moçambique e agora as autoridades aduaneiras do Porto de Nacala dizem que abortaram uma tentativa de exportar ilegalmente 4 contentores cheios de touros não processados, de acordo com a notícia do portal Carta de Moçambique. A legislação moçambicana proíbe a exportação de madeira que não é processada. Os 4 contentores tinham como destino a China. A madeira provinha de árvores que tinham sido abatidas na província da Zambésia e era propriedade de um exportador identificado como Beijone. Segundo o portal Carta de Moçambique, editado por Mosse, os funcionários dos serviços florestais da Zambésia colaboraram na atividade criminosa do exportador, dando luz verde para a exportação dos contentores e emitiram documentos declarando que a madeira tinha sido processada. As fontes do jornal online dizem que os funcionários da Zambésia tinham sido detidos, mas recusaram-se a identificá-los. Dizer também que esta é a segunda vez este mês que exportações ilegais de madeira foram abortadas em Nacala a 11 de junho. 5 contentores de touros foram apreendidos quando estavam prestes a ser exportados. Também de Moçambique, segundo vi na imprensa local, foi condenado um empresário chinês que pretendia exportar ilegalmente cavalo marinho. Isto foi na província de Inhambane. E agora, neste Washington Fora de Horas, vamos falar de política internacional, continente africano em destaque. O presidente angolano, João Lourenço, fala dentro de momentos numa reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas que vai analisar a situação na República Centro-Africana. João Lourenço participa na qualidade de presidente da Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos e vai apresentar um relatório sobre o passado por ele e para a organização na procura da paz naquele país, a República Centro-Africana. Ontem, após chegar a Nova Iorque, Lourenço reuniu-se com o secretário-geral das Nações Unidas e a embaixadora dos Estados Unidos junto daquela organização. Os encontros de João Lourenço com António Guterres e Linda Thomas Greenfield aconteceram depois do presidente angolano chegar à sede da ONU para participar hoje na reunião do Conselho de Segurança sobre a situação, tal como afirmamos, da República Centro-Africana. A presidência de Angola anunciou os encontros na sua página do Facebook, mas não revelou detalhes. Continuamos neste Washington Fora de Horas. Dizer ainda em relação a esta visita de trabalho de João Lourenço a Nova Iorque, que ele também recebeu os embaixadores permanentes do Quênia, Tunísia e Níger, junto da Organização das Nações Unidas em Nova Iorque. Um dia após a aprovação pela Assembleia Nacional de Angola da primeira revisão ordinária parcial da Constituição da República, sob a proposta do presidente, analistas ouvidos pela Voz da América manifestam-se céticos quanto aos efeitos práticos na vida dos cidadãos e da democracia. O texto aprovado, com uma maioria qualificada de 2/3, obteve 152 votos a favor, nenhum contra e 56 abstenções. O investigador e analista Francisco Tunga Alberto considera que tratou-se de um exercício de propaganda para enganar os mais incautos cidadãos. Tunga Alberto defende uma revisão completa da Constituição em que, entre outros aspectos, a terra seja propriedade originária do povo e não do Estado. Por sua vez, o advogado e ativista cívico Salvador Freire diz que nada indica que a revisão pontual à Constituição venha mudar o paradigma da vida dos angolanos. Na nossa emissão de rádio, a partir das 18 horas de Angola, teremos uma reportagem alargada na nossa emissão de rádio, portanto, e para mais informação sobre a revisão parcial da Constituição, convidamos-lo a visitar a nossa página na internet www.voaportugues.com. A emissão de rádio começa às 18 horas, hora de Angola, 19 horas, hora de Moçambique, 17 horas da Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4:30 da tarde em Cabo Verde. Vamos agora, antes de continuarmos, temos mais notícias de Angola, mas vamos ver o que é que os nossos amigos aqui no Facebook dizem. Isto é matéria de comentários.
Temos aqui o comentário, o primeiro comentário que eu consigo aqui ver é do Domingos Daniel Lundawaku, que diz yes. E também temos aqui o comentário do Ciso Machava, que diz que segue o Washington fora de horas a partir da cidade das Acácias, que é Camfumo, Maputo. Felicitar a todos os servidores públicos pela passagem de mais uma data comemorativa da função pública, pois hoje é dia da função pública em Moçambique. A todos os funcionários públicos dali do Índico, um abraço aqui de Washington, do Washington fora de horas. O Sebastião Domingos Simão diz que segue o programa, tal como sempre, em Lisboa, Portugal. E diz paz, 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 paz para o mundo inteiro. E ele diz que basta de sangue, boa terça-feira, bem-haja e quem vamos. O outro comentário que destacamos agora é o Lunei Lunei, que faz questão de dizer que ele é de facto Mário Vicente, acompanha a partir de Luanda, especificamente do Benfica, e diz bom trabalho a toda a equipa da Voz da América. Nomes comuns para Maputo e Luanda. Luanda tem o seu Benfica. Maputo também tem o seu Benfica, embora oficialmente tenha um outro nome, que de facto ninguém usa, que aquele sítio passou nos anos 80, creio, a chamar-se Bairro Jorge Dimitrov, em homenagem a um líder búlgaro. O facto é que continua muita gente a chamar o local de Benfica. Vamos voltar às notícias. Já o autodenominado Movimento dos Jovens Revolucionários, popularmente conhecido em Angola por Revus, volta às ruas de Luanda no próximo sábado, dia 26. Desta feita, vão pedir a destituição do Presidente da República pelo que chamam de fracasso das políticas públicas, promessas eleitorais não cumpridas, o agudizar da situação social e económica dos angolanos e as mortes nos hospitais, entre outros temas. Os revus saem às ruas pela manhã a partir do cemitério de Santa Ana e vão até 100 metros do Palácio Presidencial para exigir que João Lourenço ponha o seu lugar à disposição, disse Emiliano Catumbela, porta-voz do grupo, que acusou o presidente, e cito, de falsas promessas, fim de citação, e também, citação, incompetência. Luston Mabiala, outro integrante do movimento, diz que o país atingiu o limite da saturação e que a intenção do grupo é organizar manifestações semanais até o dia das eleições. Depois de Angola, vamos a Guiné-Bissau. O Ministério Público impôs ao presidente do Supremo Tribunal da Justiça do país, Paulo Sanhá, o termo de identidade e residência e a obrigação de permanência no país, ao mesmo tempo que lhe retirou o passaporte. Paulo Sanhá foi ouvido na segunda-feira num caso relacionado com a queixa de um funcionário demitido em março de 2017. A defesa disse que vai recorrer da medida de coação de obrigação de permanência no país. Para o coletivo de advogados do juiz guinense, é uma questão política que o Ministério Público pensa resolver no Fórum Judicial, mas não vai ter sucesso. O Ministério Público guinense chegou a anunciar a emissão do mandato de detenção depois de terem sido feitos dois pedidos ao Conselho Superior de Magistratura Judicial a solicitar a audição do juiz Paulo Sanhá. Na altura, a defesa de Paulo Sanhá precisou, e cito, que o juiz não se recusava a responder, fim de citação, nos autos, apenas aguardava que o Ministério Público clarificasse uma série de questões sobre as formalidades da sua convocação. Enquanto isso, em Cabo Verde, ou de Cabo Verde, chega-nos a notícia de que o investimento direto estrangeiro aumentou 41% no primeiro trimestre deste ano, face ao mesmo período de 2020, atingindo os 23 milhões de dólares. Um relatório estatístico do Banco de Cabo Verde, do BCV, deste mês, indica que cerca de metade desse valor foi investido no setor do turismo. O investimento externo em Cabo Verde voltou a ser liderado no primeiro trimestre de 2021 por Portugal, seguido da Espanha, que além do turismo também está na indústria e na construção, e depois os investidores italianos. No ano de 2020, com a pandemia, o investimento externo, neste caso, caiu 32,5%.
Também de Cabo Verde, a fundação do grande futebolista, estrela do futebol mundial, o Costa Marfinense Didier Drogba, anunciou em Abidjan que irá ajudar a formar 1 milhão de jovens africanos desfavorecidos em matéria digital. Uma parceria entre a Fundação Drogba foi assinada com o One Talent, uma estrutura especializada na identificação e formação de jovens talentos digitais, disse uma declaração assinada pelo antigo atacante estrela do Chelsea e do Marseille da França. A parceria visa identificar, formar e ligar ao mundo profissional 1 milhão de jovens talentos nos próximos 10 anos, através da criação de mais de 100 zonas de inteligência coletiva, verdadeiros aceleradores de talento, diz o texto. A primeira zona 1 do continente será inaugurada na cidade da Praia, em Cabo Verde, em setembro de 2021, e acolherá 300 jovens cabo-verdianos e jovens de 26 outros países do continente. Vamos agora, antes de ir a São Tomé com mais notícias, vamos agora ver o que é que temos mais em termos de comentários. Devo também, antes disso, dizer que, perdão pelos ruídos que podem estar a passar na emissão, é porque ainda continuamos a fazer o programa a partir de casa e lá embaixo há alguns trabalhos de jardinagem que estão fora do meu controle, não posso impedi-los e que às vezes provocam essa ruideira que pode passar aqui para o microfone e chegar à sua casa. É um barulho que é indesejado. Vamos agora aos comentários. O Lune, que está no Benfica, o Benfica de Luanda. Tutuvi ligando ao rumbo, diz que segue a Voz da América a partir dali das acácias rubras, Benguela, e diz que escuta-nos em melhores condições. Muito obrigado por essa confirmação, porque eu também estava preocupado com esta questão do ruído. O Domingos Fediace Julai diz feliz dia da função pública, isto em relação a Moçambique, num país em que o funcionário público ainda é valorizado. Até aqui não aprovaram o salário mínimo, já vão 2 anos. Bom, creio que o Domingos deve estar a dizer que o funcionário público não é valorizado e reclama o facto de que o salário mínimo não é atualizado há 2 anos. Roberto Almeida, de Angola, diz tudo a bandeira, diz Roberto de Almeida, boa tarde, mundo. Boa tarde, Roberto. Etienne Gomes Domingos, segue o Washington fora de horas. É o Etienne que segue o Washington fora de horas a partir de Voronezh, na Rússia. Eu digo Etienne porque o Etienne esteve conosco no programa passado do Angola Saúde em Foco e falou da questão do abuso sexual contra menores, da sua experiência. Ele está a estudar Direito na Rússia. E falando do Angola Saúde em Foco, nesta semana o nosso destaque serão as doenças, em verdade, as doenças do coração. Vamos falar do que anda no coração. Teremos já nossa médica residente na próxima sexta-feira para abordarmos esse tema que é interessante e é um tema de saúde pública. Muita gente com complicações de coração e muitas vezes são complicações silenciosas e às vezes quando descobrimos pode ser um pouco tarde demais. O Boubacar embalou, segue o Washington fora de horas a partir do Luxemburgo, continente europeu aqui presente. E o Alexandre Samuel Camaleta está a seguir o nosso Washington fora de horas a partir de Luanda e diz que em Angola o governo do MPLA fez pacto com o demónio para castigar o próprio povo. É o comentário do nosso amigo. Tivemos aqui uma notícia de Angola, será o comentário respectivo a esta situação da revisão parcial da Constituição em Angola, um assunto que remetemos também a uma abordagem abrangente na nossa emissão de rádio a partir das 19 horas, melhor, a partir das 18 horas de Luanda. Vamos voltar às notícias e, concretamente, notícia de São Tomé e Príncipe. Autonomia do Príncipe, um desígnio nacional
regional e nacional. É o título do manifesto público assinado por 353 cidadãos nacionais naturais da Ilha do Príncipe, que pede uma autonomia efetiva. Os subscritores propõem a construção do regionalismo e dizem eles, e cito, em todas as dimensões, é oposição ao existente compromisso político e administrativo que consideramos ligeiro, desajustado e ainda distante das reivindicações e aspirações das nossas gentes. Fim da citação. O documento foi endereçado a todos os órgãos de soberania do país e também aos órgãos de poder executivo e legislativo da região autónoma do Príncipe. Uma declaração que surge há pouco menos de um mês para as eleições presidenciais no arquipélago, que serão a 18 de julho, e nós teremos uma cobertura deste processo eleitoral através do nosso correspondente, principalmente através do nosso correspondente Oscar Medeiros, que vai trazer na nossa página da internet, aqui no Washington Fora de Horas, nas emissões de rádios, nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, teremos esta cobertura sobre as eleições em São Tomé e Príncipe. Eleições que tem mais detalhes na nossa página, tem 19 candidatos para um país de pouco mais de 1.200.000 pessoas, e aliás essa era uma das críticas que em algumas peças de análise os nossos, permitam a repetição, os nossos jornalistas traziam. Neste Washington Fora de Horas vamos continuar com mais notícias e depois do destaque para as notícias relativas aos países africanos de língua portuguesa, vamos passar a notícias de outras partes do continente africano. Falamos já da Guiné-Bissau, aliás, falamos de Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, e agora vamos passar para outras partes de África. Uma retificação aqui, a população de São Tomé e Príncipe não é de 1.200.000 pessoas, essa foi uma pura invenção minha, é de pelo menos 200.000 pessoas e com pelo menos 19 candidatos às eleições presidenciais. Vamos agora para as notícias do continente africano. O ex-presidente da Mauritânia, Mohamed Ould Abdelaziz, foi preso na terça-feira depois de um juiz responsável por uma investigação de corrupção ter ordenado a sua prisão, segundo o seu partido e os procuradores, sem ter sido citado o motivo. Sobre Aziz, pesam várias acusações, incluindo a lavagem de dinheiro. A detenção ocorreu dias depois de o antigo líder ter recusado continuar a apresentar-se à polícia depois de ter sido colocado em prisão domiciliária. Aziz governou a Mauritânia de 2008 a 2009, quando foi sucedido pelo seu antigo braço direito e ex-ministro da Defesa, Mohamed Ould Sheikh Al-Ghazouani. As acusações seguiram-se a uma investigação de um ano iniciada pelo Parlamento sobre o tratamento das receitas petrolíferas, a venda de propriedade estatal, a dissolução de uma empresa pública de abastecimento alimentar e atividades de uma empresa de pesca chinesa. Um procurador de Estado envolvido na investigação em março disse que tinham sido apreendidos dinheiro e bens no valor equivalente a cerca de 115 milhões de dólares. A Organização Médicos Sem Fronteiras pediu aos Camarões que permitam à organização retomar o trabalho na zona anglófona do país, de onde se diz que dezenas de milhares de pessoas foram privadas de cuidados médicos. As autoridades proibiram a organização de trabalhar na região em dezembro, alegando que estava a conspirar com grupos locais armados. Os membros da minoria anglófona do país, de expressão fracófona, que diga-se tem outras línguas africanas, há muito que se queixam de serem marginalizados. Nos últimos 4 anos, mais de 3.500 pessoas foram mortas e mais de 700.000 fugiram das suas casas para escapar ao conflito. A Médicos Sem Fronteiras dirige o único serviço de ambulância gratuito na região, apoia vários centros de saúde e forma o pessoal médico. Afirmou aquela organização que os trabalhadores enfrentavam regularmente ameaças de agentes governamentais e não estatais.
Contactado pela agência France Press, o Ministério das Comunicações dos Camarões não reagiu ao apelo de Médicos Sem Fronteiras. E no Congo Democrático, a oferta de veículos de luxo pelo presidente Félix Tshisekedi a cada um dos 500 deputados provocou um alvoroço no país e levou um grupo de campanha a levar o assunto a tribunal. O presidente do Parlamento, Christophe Mbosso, disse que os jipes tinham sido um presente do presidente aos deputados por terem agido no seu apelo para se juntarem à coligação presidencial, de acordo com uma gravação áudio amplamente partilhada online. A gravação provocou uma torrente de críticas de políticos da oposição e outros ativistas. Em resposta, o Parlamento emitiu declarações denunciando aqueles que divulgarem a gravação e a má-fé, citamos, de certos deputados mal intencionados. Fim de citação. Agora terá que ser estabelecido se o dinheiro utilizado para comprar os carros veio do orçamento de 2021, que não tinha provisão para tais despesas, ou se veio da fortuna pessoal do próprio presidente, disse um ativista da oposição. O exército de Níger afirma ter abortado um ataque dos jihadistas do Boko Haram na volátil região do Lago Tchado, matando 3 atacantes e apreendendo armas, disse hoje a força militar multinacional. O Níger combate insurreições jihadistas no seu flanco ocidental com Mali e na sua fronteira sudeste com a Nigéria. Washington fora de hora, já a caminharmos para o final, vamos ver o que é trending, tal como havia dito. Hoje, 23 de junho de 2021, é o Dia Internacional das Viúvas, um dia que foi instituído pelas Nações Unidas e que este ano tem o lema Mulheres Invisíveis, Problemas Invisíveis. A ONU diz que para muitas mulheres em todo o mundo, a perda devastadora de um parceiro é ampliada por uma luta de longo prazo por seus direitos básicos e dignidade. E diz que apesar do facto de que existem mais de 258 milhões de viúvas em todo o mundo, historicamente as viúvas têm sido deixadas invisíveis, sem apoio e sem medidas nas nossas comunidades. Hoje, conforme os conflitos armados, o deslocamento e as migrações e a pandemia da Covid-19 deixam dezenas de milhares de mulheres viúvas e muitas outras cujos parceiros estão desaparecidos ou desapareceram, as experiências e necessidades únicas das viúvas devem ser trazidas à tona, com as suas vozes liderando o caminho. A ONU diz também que, neste 23 de junho, convida a reflexão sobre algumas das questões que afetam as viúvas em todo o mundo e o que deve ser feito para salvaguardar e promover os seus direitos. Problema, violência, saúde e conflitos. E agora, passando para a promoção dos nossos programas, Angola Saúde em Foco desta semana, teremos, tal como sempre, a doutora residente, a doutora Nádia Camate. O tema é hipertensão, um programa que afeta uma em cada 5 pessoas em Angola, numa população de perto de 30 milhões. A hipertensão está também a afetar jovens a partir dos 18 anos, outro dado que é preocupante. Envie a sua mensagem por escrito, em vídeo ou em áudio para o WhatsApp da Voz da América com as suas dúvidas. O nosso WhatsApp aqui em Washington é o +1 202 251 9466. E no site da Voz da América, a notícia que está em destaque é esta. A Fricel promete sacudir o mercado angolano. A operadora de rede móvel americana Africell, a primeira operadora totalmente estrangeira licenciada para fornecer serviços móveis em Angola, prometeu sacudir o mercado excessivamente aconchegante do país. A empresa de investidores norte-americanos com sede em Londres, no Reino Unido, concluiu um acordo com o governo angolano em fevereiro para se associar a 3 outras empresas de telefonia móvel que já operam em Angola. Mais sobre essa notícia é www.voaportugues.com e coloca aí uma barra que diz Angola e vai direto para as notícias de Angola. E colocamos a seguinte pergunta nas nossas redes sociais. A sua opinião, a SADC, que é a Comunidade de Estados da África Austral, realiza em Maputo uma reunião para decidir, entre outras coisas, a resposta regional e o apoio a Moçambique na abordagem do terrorismo. O que acha desta cimeira? O que acha que deveria ser a resposta regional? E o Zac Silva escreveu:
O problema não está na SADC como organização. Tudo depende do governo moçambicano, que não tem sabido ser claro e nem objetivo na abordagem da questão. Qualquer intervenção da SADC deve ter o beneplácito ou aceitação do governo moçambicano, porque é um Estado livre e soberano. Vários países do mundo já ofereceram a sua disponibilidade de ajudar e combater os chamados insurgentes. Qual foi a resposta do governo? Coloca aqui, em contra-resposta, o Isaac Silva em relação à pergunta que colocamos no nosso WhatsApp. Uma outra recordação, nestes avisos à comunidade, temos a rubrica Bastidores do Desporto, uma rubrica preparada pelo João Santa Rita, que apresenta o que vai por detrás da cortina desportiva e conta outras histórias, além das modalidades em campo. Não são apenas os resultados e as cabazadas, como diz o João, há outras histórias por detrás das modalidades desportivas. Mandando um WhatsApp para o +1 202 251 9466 e escrevendo desporto, terá as notícias na hora sobre os bastidores do desporto. A nível internacional, no Google, neste momento as pesquisas trending na área de entretenimento, aqui nos Estados Unidos, aliás, são dominadas pela batalha em tribunal da cantora Britney Spears, mas não só. Logo a seguir veio o aniversário da atriz Frances McDormand, que ganhou o Oscar pelo seu papel em Nomadland. E ainda na área de música, um cantor que na maior parte das vezes, quando é notícia, não é por uma boa causa, é o Sr. Chris Brown. Um cantor de R&B está trending porque, segundo o The Guardian, a polícia está a investigar uma denúncia de agressão por parte deste cantor contra uma mulher. Segundo o The Guardian, um porta-voz da polícia disse à NBC News que Brown é acusado de bater uma mulher não identificada durante uma discussão. A polícia foi chamada a uma residência na área de São Bernardo Valley, em Los Angeles, na sexta-feira, dia 18 de junho. Brown não foi acusado de nenhum crime e não cometeu as acusações. A polícia disse que o caso seria encaminhado ao gabinete do procurador da cidade de Los Angeles. Chris Brown, que quando é notícia não é muitas vezes por uma boa causa, agora é acusado de ter agredido uma mulher. Vamos marcar o ponto final a este nosso Washington Fora de Horas com as últimas mensagens. Boubacar Embalou está em Luxemburgo e segue o Washington Fora de Horas. Alexandre Camaleta está em Luanda e segue o Washington Fora de Horas. O Etienne Gomes Domingos diz que estará ligado ao Angola Saúde em Foco e diz que já tem um questionário. Vamos falar sobre a hipertensão. É bom que o questionário seja mesmo sobre a hipertensão. O Ismael Miguel está a seguir o Washington Fora de Horas, diz que está a falar da Zona Verde a partir do Benfica. Bom trabalho, meus irmãos, valeu pela notícia. Isto porque nós falamos do Benfica de Luanda, que é uma zona também de Luanda, em Angola, e o Ismael Miguel, escutando o programa, faz questão de dizer que aqui em Maputo também há uma zona que é chamada Benfica, mas nos mapas está escrito Bairro Jorge Dimitrov. É ali perto do Chopal, perto do Bagamoio, e a descer vai a Zona Verde, não é verdade? Depois vai chegar ao Congolote, creio. E a Ana diz boa tarde, boa quarta-feira para todos. Daniel, António e João. A Ana é a Ana Guedes, aqui da VOA. O Daniel António João diz boa tarde, está sintonizado a partir da Beira Muatumuno, Moçambique, em perfeitas condições. É a atualização que aqui nos dá. O Lunei fala dos efeitos psicológicos do desemprego em Angola e diz também que isto pode ser discutido nos programas da VOA. Diz que as taxas de suicídios e há outros transtornos mentais que aumentam cada dia. Creio que esta é uma sugestão exatamente para o Angola Saúde em Foco, o programa das sextas-feiras da Voz da América. Obrigado, Lunei, por esta sugestão. Também o Rogério Paulo Freitas, que está em Luanda e segue o Washington Fora de Horas. E o último nome mesmo que vou mencionar daqueles que seguem o Washington Fora de Horas é o Zeca, Santos Zeca, Estacha. Santos Zeca, eu conheço. Um abraço, foi o Washington Fora de Horas.
aqui da Voz da América. Sou o Homens Miguel. Um abraço a todos que seguem o Washington Fora de Horas da Voz da América. Até mais tarde, na emissão de rádio, a partir das 17 horas da Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas de Angola, 19 de Moçambique e 4:30 da tarde em Cabo Verde. Um grande abraço, até logo em termos de rádio e até para a semana em termos de Washington Fora de Horas. E estarei também esta sexta-feira no Angola Saúde em Foco para conversar com a doutora Nádia Camate sobre as questões de hipertensão. Sou o Mãe Miguel, até lá.